O deputado cassado Deltan Dallagnol ironizou nessa quarta-feira a alegada tristeza que o mesmo ministro Dias Toffoli, do STF, disse sentir durante manifestação na segunda turma, ao anular os processos, condenações e provas da Lava Jato com decisões monocráticas. O Toffoli disse que sente uma tristeza quando anula tudo. Quem é que acredita nisso? Antes da gente colocar a reação do Dallagnol, vamos acompanhar a fala do Toffoli, que esse programa gosta de fontes primárias e, claro, é muito generoso. Nós fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. E o Estado juiz está exatamente para colocar os freios e contrapesos e garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. Então, vejam as senhoras e os senhores que é lamentável, realmente, quando nós temos que declarar um ato de Estado ilegal. Mas o erro foi cometido na origem. E assim é a razão de ser de uma Corte Constitucional. Duda Teixeira, você viu a lágrima de Dias Toffoli escorrendo quando ele fala que faz tudo com muita tristeza, que dó, mas é que é a função da corte, o erro estava na raiz. Conversa fiada. Repito, para quem estiver vendo essa pauta em outro corte depois no YouTube, leia a matéria original de 8 meses atrás, a história da fake news contra a transparência internacional, que mostra o método do Toffoli. Como ele planta dúvida onde não há dúvida, não tem elemento concreto para ele estipular que há uma dúvida e, em nome da dúvida, sair anulando uma série de processos. E, em nome da dúvida, sair investigando aqueles que ousam combater a corrupção e a impunidade. Então você tem um método que vai falseando a realidade para chegar a essas conclusões, Duda Teixeira. Interessante como o Toffoli também funciona de uma maneira completamente diferente de todo o resto do mundo, né? Porque geralmente as pessoas ficam mais produtivas quando estão felizes, né? Tem dia que eu estou feliz, eu saio publicando matéria aqui um monte, né? No mesmo dia. E o Toffoli, quando está triste, ele produz assim, né? Vai anulando, assim, né? Anula, são dezenas ali, parece, no mesmo dia. Que dó, que anular essa multa bilionária do acordo de leniência da JIF, para qual atua minha esposa. Quer dizer, o raciocínio que parece que ele tem. E a gente tem que complementar com as informações que ele não dá. Então estava lá no quadro da empresa, a esposa, a Roberta Rangel, foi apontado, inclusive, pela imprensa, em numerosas matérias. O Toffoli, repito, o que já falei na pauta anterior, nesse fim de semana, ele estava lá participando de um evento em Roma, na Itália, do Grupo Esfera, fundado pelo presidente do conselho de uma emissora de TV. Ele estava lá num evento patrocinado pelos irmãos Batista, do Grupo JIF, o mesmo. Parece que ele está muito triste. Ele estava lá palestrando, confraternizando em Roma, triste com as decisões que teve que tomar em favor daquele grupo que, coincidência, está patrocinando um evento do qual ele participa. Quer dizer, quem é que acredita nesse tipo de alegação de Dias Toffoli? Ele franze ali a sobrancelha, né, Duda Teixeira? Ele faz ali uma fala cena, devagar, né? Fala devagar. Você não percebe nenhum sentimento ali. É tudo um grande jogo de cena. Porque eles sabem que pega mal você anular aquilo que foi descoberto em relação a pessoas que, inclusive, confessaram os seus crimes. Não são todos que confessaram. Olha a cara do Toffoli, olha aí o rosto, as expressões faciais. Não tem mudança alguma. Não há ali um sentimento aflorado. Há o teatro que a gente está acostumado a ver. E o ex-procurador da Operação Anticorrupção, Deltan Dallagnol, escreveu no X, abro aspas, o ministro Dias Toffoli, do STF, disse hoje que anula com muita tristeza os processos, condenações e provas da Lava Jato devido a erros, entre aspas, na origem dos processos. A fala de Toffoli só pode ser um deboche ou uma chacota, já que o ministro anulou, por exemplo, todos os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht, alegando um suposto conluio entre procuradores e juízes.
No entanto, o acordo de colaboração de Marcelo foi firmado em Brasília, pela PGR, e homologado pelo próprio Supremo e não em Curitiba. Toffoli também anulou casos da Justiça Estadual do Paraná contra Beto Richa, alegando conluio, o que também não faz sentido, já que a Lava Jato tramitava na Justiça Federal. Qual é a explicação de Toffoli para isso? Ficou tão triste que não percebeu que anulou casos que não se encaixavam na sua falsa narrativa de conluio? Toffoli ainda reclamou que ninguém divulga que ele negou outros 140 pedidos de nulidade de réus investigados da Lava Jato. Sim, ministro Dias Toffoli. Realmente nós, brasileiros, devemos bater palmas para você por não derrubar ainda mais casos graves de corrupção punidos pela Lava Jato. Fecha aspas. Todos esses casos citados pelo Dallagnol foram apontados aqui no programa, no nosso trabalho, em antagonista.com.br, quer dizer, vão muito além da Lava Jato. Às vezes ele usa a dúvida que ele próprio plantou, porque quando o Deltan fala aí do suposto conluio, não é só que ele está defendendo a equipe dele, da época do Ministério Público Federal, na força-tarefa da Lava Jato, contra uma acusação de conluio. É que muitas vezes o Toffoli baseia as suas decisões no suposto conluio, quer dizer, em algo que ainda é uma dúvida que ele tem sobre poder ter acontecido isso, sendo que esse algo nunca é objeto de um processo com legítimo direito à defesa das pessoas envolvidas, etc. Por quê? Porque aí pode ir tudo por água abaixo. Como foi, por exemplo, a única investigação aberta com base em conteúdo não autenticado de mensagem roubada por hacker. Foi aberta pelo Humberto Martins no STJ, depois ele teve que arquivar por falta de prova. Por quê? Porque as ilações, que aliás estavam numa matéria de uma repórter que virou assessora do Lewandowski no governo Lula, elas não tinham base. Então eles preferem usar a dúvida, em vez de levar o caso até o final, para ir anulando tudo e depois nem precisar ter processo nem nada. É essa plantação de narrativa. E não falta gente para ecoar, Duda Teixeira. É isso. Nós tivemos casos aí de delatores assumindo casos de corrupção muito à vontade e a delação feita tudo corretamente, né? E aí ele vem com essa história de conluio ou de que os delatores estavam sendo pressionados e não tem nada que consiga justificar esse tipo de coisa. Agora é incrível, né? Porque ele fica muito triste, fica muito produtivo e sai anulando um monte de casos de corrupção, até casos que nem são da Lava Jato, né? Apareceu ali na mesa dele, na estante, ele vai lá e pega e sai anulando, né? Ah, mas é com tristeza, rapaz. É com dor no coração. Pessoal no chat, olha, eu deixo para ler os comentários no chat no intervalo, mas os espectadores da TV BMC têm que saber também aquilo que o nosso público está comentando, porque muitos espectadores ficam pensando essas coisas, mas não estão no chat do YouTube. A Lúcia Kolnag fala Toffoli e seu ápice do cinismo. A Liane de Freitas fala que teatro ruim, não convence nem criança sobre o Toffoli. Pois dá tempo da gente fazer essa próxima pauta, que também... não, vamos deixar então para o próximo bloco. Mas enfim, o Toffoli fazendo todo aquele teatro, todo aquele jogo de cena, ninguém acredita. Ele foi indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Ele teve um rápido entrevero ali com o Lula, porque quando estava na cadeia acabou atrasando ali a liberação do Lula para ir ao velório do irmão dele. O Lula ficou sentido e o Toffoli trata de fazer tudo que possa agradar para que eles voltassem, tratou de fazer, né, para que eles voltassem a ter uma relação e está aí sempre alinhado. Na verdade, quando o Toffoli foi sabatinado no Senado, quando era postulante ao cargo de ministro do STF, ele foi questionado pelo seu vínculo histórico com o PT, porque ele era advogado do partido. Ele era membro da Casa Civil do José Dirceu no governo Lula. E aí ele falou que era uma página virada, depois até escrevi um artigo, a página virada de Toffoli, entre aspas, para mostrar que no Supremo Tribunal Federal ele foi e aliviou a barra não só do Lula, mas do Dirceu, inclusive votando para soltar 2 vezes o ex-chefe dele na Casa Civil, e de vários outros petistas, como Paulo Bernardo, Gleisi Hoffmann, etc. E continua aí até hoje dando essas decisões que são de interesse do governo Lula. Inclusive para aliviar a barra de empresários que já estão novamente mancomunados com o governo Lula, com o poder público.
A gente viu aí o envolvimento dos irmãos Batista com o negócio de energia, com a Venezuela, sobre a qual o Lula não gosta de falar. A Odebrecht, um braço dela já pegou aí refinaria, assim como a antiga, como a Andrade Gutierrez, outro braço dessa empresa que também estava envolvida no Petrolão. Então, todos os pontos aqui são interligados.